Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar São João Crisóstomo, um santo e inteligente bispo. Santo, não há por que explicar, era santo, era um homem devoto, era um homem fiel a nosso Senhor, e inteligente, de modo que foi feito doutor da igreja. Isso é o que significa este título, apresentando de uma maneira bem simplificada, um homem cheio de inteligência espiritual, cheio de conhecimento de Deus. Muito bem, quem foi então? Gostaria então de falar um pouco sobre São João Crisóstomo, a partir dos textos que hoje nos são apresentados. Na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, nós ouvimos São Paulo dizer: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quando nós ouvimos esse texto de São Paulo, tão conhecido nosso, nós podemos ter a tentação, sim, a tentação, de achar que as coisas celestes se restringem em esperar o céu, se descuidando da vida aqui na terra, de modo que buscar as coisas celestes é buscar o céu, e por buscar o céu você entende algo tão abstrato que você acha que pode descurar, que você pode desprezar as coisas da terra, a sua vivência espiritual aqui na terra. Então, buscar as coisas celestes não significa simplesmente esperar o céu, repito, de uma maneira bem abstrata, mas significa empenhar-se aqui na terra para viver as coisas espirituais, as coisas que agradam a Deus. Aí sim, nós poderemos compreender plenamente essa expressão de São Paulo: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, já aqui na terra. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. São Paulo, noutra carta, na carta aos Gálatas, ele apresenta isso de uma maneira bem clara. Ele fala em que consiste as coisas do alto. Quais são as coisas do alto? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. As coisas do alto, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Estas são as coisas do alto. Meus irmãos, se nós queremos o céu, se nós queremos estar com Deus, estar com Cristo, que está sentado à direita de Deus, nós precisamos nos empenhar por isso aqui na terra. Não pense você, pelo amor de Deus, que desejar o céu significa algo do sentimento, em que você deseja Deus, mas se esquece de desejá-lo de uma maneira bem concreta, de procurá-lo de uma maneira bem concreta com as suas atitudes cotidianas. São Paulo vai te falar, ele fala aqui também das coisas terrestres. Aqui na carta de hoje ele fala em que consistem as coisas terrestres: a imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, a cobiça, a idolatria. E aqui na carta aos Gálatas ele repete novamente, versículo 19, ele diz que a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. Estas coisas, quem a isto se entrega, está buscando as coisas terrestres. Quem se entrega à fidelidade, o amor, a caridade, a paciência, está buscando as coisas do alto.
está construindo a sua casa sobre a rocha, está construindo a sua casa no céu. Pois bem, é sobre um homem assim que nós gostaríamos então de falar. João, o seu nome de batismo não era desde pequeno Crisóstomo. Crisóstomo foi um adjetivo que ele recebeu, boca de ouro, porque era um grande pregador. Mas nasceu João, franzino, magrinho, de família cristã, rica, família muito rica. Imagine vocês, na época não existiam escolas, nem públicas, nem particulares. Então as pessoas que tinham dinheiro, elas bancavam, elas pagavam um professor para que ensinassem os seus filhos. Pois bem, um grande professor da época, Libânio, lhe ensinava as artes da vida, né, o conhecimento da vida, e um grande exegeta e um bispo lhe ensinaram religião. Tá? A mim foi um catequista, e dou graças a Deus por isso. Ele teve um bispo e um exegeta. Vocês podem imaginar então a importância que ele tinha. Sua mãe, ele ficou sem pai desde pequenininho, mas a sua mãe devota cuidou da sua educação, mas sempre visando o quê? Que ele se tornasse um homem grande aqui no mundo. Era uma mulher devota, era uma mulher piedosa, mas não pensava em algo maior para o seu filho. Maior para Deus, é claro, porque nos seus olhos a grandeza consistia em prepará-lo para este mundo. Este menino inteligente, dedicado, cresceu e quis ser monge. A mãe não se opôs, não foi a maior alegria dela, mas ela não se opôs. Ele entrou, se consagrou a Deus, mas era um menino muito inteligente e que pregava bem e que acabou por ser ordenado padre. E como padre João, ele foi feito pregador do arcebispo de Antioquia, de uma grande diocese. Então era comum na época um bispo ter um padre como pregador. Passou 12 anos exercendo este ofício. Ele amava pregar. Ele dizia que o seu ministério consistia, um dos pilares do seu ministério era sem dúvida a pregação. Palavras suas, abre aspas, minha pregação me cura. Não apenas curava as pessoas que o ouviam, curava a ele. Minha pregação me cura. Assim que abro a boca para pregar, todo o cansaço desaparece. Então era um homem que se entregava com alegria àquele ministério. O bispo de Constantinopla, então era a diocese politicamente mais importante, já que o imperador morava em Constantinopla. Politicamente Constantinopla era mais importante que Roma, para vocês terem aqui a ideia. O bispo de Constantinopla morre e João foi feito bispo de Constantinopla. Os grandes queriam aquele grande pregador ali na sua igreja, na sua diocese, mas não sabiam que ele queria honrar a Deus, que ele temia primeiramente a Deus e não aos homens, e ele iria exercer o seu ministério para agradar a nosso Senhor, mesmo que desagradassem aqueles que fizeram festa por acolhê-lo. Muito bem, ele foi para Constantinopla. Lá chegando, começou a exercer o seu ministério, a modificar a vida do clero, reformar a vida do clero, chamando-os à santidade. E aí, meus irmãos, as perseguições começaram, as calúnias começaram. A rainha, a imperatriz Eudóxia, o odiava de todo o coração e o perseguia. E ele exilado 2 vezes. Mas pensemos aqui que a viagem de exílio era muito cansativa. Ele já era um homem maduro. Você fazer uma viagem de 10 dias numa carroça,
sentado num banco de madeira, sem conforto algum, no verão, num calor causticante, e no inverno, num frio de rachar os ossos, você pode imaginar todas as complicações para a sua saúde. Mas ele não estava preocupado com as coisas terrestres, com a saúde do seu corpo, com a sua integridade física ou com o seu bem-estar. Perceberam aqui, meus santos? Eu falei a respeito de 3 coisas boas e justas: saúde do corpo, integridade física, o conforto. Nada disso é mal, mas nada disso deve estar em primeiro lugar. Se para buscar as coisas do alto, se para buscar as coisas do céu era necessário colocar a sua integridade física em risco, ele não pensaria 2 vezes. Se para agradar a Deus ele iria atrair a inimizade dos homens, ele iria agradar a Deus e atrair a inimizade dos homens. Se para ser fiel a nosso Senhor e ao ministério a Ele confiado, ele iria colocar a sua vida em risco e transformar a sua vida no inferno, ele transformaria a sua vida aqui na terra no inferno, para alcançar a glória de Deus, para estar com nosso Senhor, para agradar nosso Senhor. Meus irmãos, esta verdade a respeito da qual eu estou falando é uma verdade sobrenatural. Se você quer aprender, se você quer assumir esta verdade no mais profundo do seu coração, você precisa pedir: meu Deus, eu quero crer nisto, porque a nossa natureza não se agrada e ela não consegue alcançar esta realidade. A nossa natureza, ela consegue alcançar a verdade de que a integridade física é boa. Nós não precisamos ter fé para chegar a este conhecimento. O conforto é bom. A natureza humana não necessita de fé para chegar a este conhecimento de que o conforto é bom. Mas para que nós cheguemos ao conhecimento de que a vontade de Deus é o verdadeiro bem, na vontade de Deus consiste a verdadeira felicidade, nós precisamos de fé. A nossa natureza por si própria, ela não chega a este conhecimento. E o que precisamos fazer? Meu Deus, aumenta a minha fé. Eu quero ter esta fé deste homem, deste bispo, deste santo bispo, que se colocou, que acreditou de tal maneira na tua palavra, que perdeu a sua vida, mas não foi um homem frustrado nem infeliz. Meus irmãos, aqueles que buscam a todo custo, em primeiro lugar, a felicidade aqui neste mundo, encontram o inferno já neste mundo e no outro. Encontram a infelicidade já neste mundo. Eu vou repetir: quem quer ser feliz, a desprezo de Deus, encontrará neste mundo a infelicidade e no outro a eterna. Mas quem busca neste mundo, primeiramente, a vontade de Deus, encontrará já neste mundo a felicidade e no outro a eterna. Por quê? Porque Deus concede àqueles que o buscam a felicidade espiritual. É por isso que nós rezamos na quaresma de São Miguel: cessa de enganar as criaturas humanas. E a gente até reza com mais pujança nesse momento. A gente diz: cessa de... Por quê? Porque é uma enganação do diabo que coloca na nossa mente e no nosso coração o engano, a ilusão de que o mundo pode nos fazer felizes de verdade. Deus só no céu, e olhe lá. É mentira, é o engano, é a proposta do pai da mentira. Ele não consegue nos dar felicidade nem aqui, nem lá. E Deus consegue nos fazer felizes dentro do possível aqui. E a felicidade eterna, completa, plena no céu. Precisamos pedir a Deus: meu Deus, tira o engano da minha vida, tira o engano da minha cabeça, tira o engano do coração, que eu creia, Senhor. E esta fé, meus irmãos, vai nos iluminar de tal maneira interiormente, que já vai nos fazer viver o céu já aqui na terra,
em meio às dificuldades e os problemas que existem para quaisquer pessoas. Pois bem, São João Crisóstomo, então, em meio às suas dificuldades, em meio às suas perseguições, olha que palavra de sabedoria que só tem quem tem fé. Ele diz: o que é que eu vou ter medo? Do que é que eu vou ter medo? Porque procuravam a sua morte. Ele era perseguido por padres e bispos. Meus irmãos, a nossa fé na Igreja Católica, nós amamos a igreja, meus santos, e cremos que esta igreja é de Cristo, não porque todos os padres são santos, não porque todos os bispos são santos, ou porque todos os papas são santos. Não, meus santos, a nossa fé na igreja é porque ela é de Cristo, e porque ela subsiste apesar do pecado de alguns membros da igreja, e às vezes de muitos membros da igreja. A nossa fé na igreja vai muito além disso, porque o fundador, o dono dela é Deus. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A nossa fé não está num homem, por mais alto na hierarquia da igreja que ele se encontre. Pois bem, existiam bispos que queriam a morte de um outro bispo, São João Crisóstomo, e que tentaram a morte. Padres que perseguiam São João Crisóstomo, porque ele queria que os padres fossem santos. Então, em meio a tantas perseguições, em meio a tantas calúnias, em meio a tanto sofrimento, ele diz: eu vou ter medo da morte? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se vier a morte, paciência. Vou ter medo do exílio? Do Senhor é a terra e tudo o que contém. Quer dizer, toda terra estrangeira é pátria, e toda pátria é terra estrangeira, porque a minha pátria definitiva é o céu. Continua: vou ter medo da confiscação, do confisco dos meus bens? E ele diz: nada trouxemos para o mundo, e é certo que nada poderemos levar daqui. Deixaremos tudo. Se me levarem os poucos bens que eu tenho, paciência, o meu tesouro está onde o ladrão não pode roubar, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Meus irmãos, no dia desse santo bispo, São João Crisóstomo, boca de ouro, peçamos a Deus que nos conceda fé grande, fé forte, para aquele no qual São João Crisóstomo creu, acreditou e fundamentou a sua fé, nós também creiamos, fundamentemos e construamos também a nossa construção espiritual, para que neste mundo, em meio às dificuldades, já experimentemos a alegria do céu e na outra vida a experimentemos eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.